Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns livros que eu indico para vocês que são cristãos, que vai aí nos ajudar na nossa vida espiritual, de crescimento gradual, na presença de Deus, na palavra de Deus, e nesse crescimento mesmo, que nenhum outro tipo de conhecimento, né, às vezes literário, científico, vai nos dar, apenas mesmo aquele que o Espírito de Deus dá pra gente. Enfim, além, né, da Bíblia, então, assim, o primeiro livro que eu não vou nem indicar, tá? Eu já vou levar em consideração que você já lê a Bíblia, mas se você não lê, né, você, por gentileza, você pode, sinta-se convidado, né, a fazer a leitura da Bíblia. Mas, além da Bíblia, eu quero também indicar para vocês alguns livrinhos que envolvem tanto a literatura clássica cristã e também envolve livros um pouco mais de pessoas que escreveram mais livros teológicos, tratados mesmo de alguns aspectos da Bíblia mais, de uma forma mais específica. E aí, além dos livros, eu vou indicar para vocês alguns pregadores também que eu confio e que eu gosto, e eu vou deixar aqui na descrição, os livros também vou deixar aqui na descrição para depois vocês estarem consultando, tá bom? Então, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, olha. As Confissões de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Confissões tem uma outra edição da editora Penguin e Companhia. Confissões vai contar, então, a história de Santo Agostinho, que ele foi um pagão durante muito tempo da sua vida. Ele foi se converter por volta dos seus 30 anos de idade. E a sua mãe, Mônica, era uma mulher piedosa e ela sempre orava por Santo Agostinho, sempre estava ali, né, em comunhão com o Senhor, orando, né, para que o Senhor abrisse os olhos espirituais de Agostinho, para que ele pudesse, então, entender as verdades bíblicas. Mas, enfim, quero recomendar aqui para vocês, esse livro tá todo marcadinho, e aí quero ler uma passagem para vocês que diz o seguinte: Deus é infinitamente o mesmo, aquele que não muda, e nele está o descanso que faz esquecer todas as fadigas. Somente nele e em mais ninguém. E essa outra multidão de coisas que não são ele é nada. Só ele é. Gente, eu recomendo muito para vocês esse livro. Esse livro eu conheci na minha adolescência. Depois da adolescência, vai, eu tinha ali 17 ou 18 anos de idade. E eu comecei a ler ele, não finalizei na minha adolescência. Para mim foi um livro muito forte. Quando eu peguei aquele livro pela primeira vez, era uma edição ainda da livraria Família Cristã na época, e eu achei muito forte. Eu achei que ele estava descrevendo muito como era a minha vida antes de ter conhecido a Cristo. E aí eu pensei, uau, meu Deus, ele tá me descrevendo os sentimentos que eu tinha. E aí ele começou a relatar depois os sentimentos que ele teve depois, a conversão dele. Eu falei, meu Deus, mas é idêntico, como pode? Gente, esse livro, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele refrigera a alma, ele faz você sentir, sabe, desde aquele começo de quando você ouviu falar de Cristo pela primeira vez. Recomendo muito esse livro, As Confissões de Santo Agostinho, muito mesmo. Próximo livro que eu quero recomendar pra vocês, que vai ter então, deixa eu só ver, que aí eu indico de uma forma mais de conversão. Eu não diria de conversão, mas eu quero indicar para vocês este aqui também, Imitação de Cristo, do autor Tomás de Kempis. Esse livro, ele vai comentar um pouco conosco a respeito da santificação. Aqui eu já entendi que esse livro é para aquelas pessoas que já entenderam a respeito do Evangelho, que conhecem a Cristo, que até mesmo já reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, mas que por algum motivo às vezes relaxam na vida espiritual, que é muito comum na vida cristã. Não é o ideal, não é o que nós deveríamos fazer, né? Estamos errados, mas o que é muitas das vezes, né, o esfriamento espiritual. E nessa imitação de Cristo, Tomás de Kempis, ele vai trazendo justamente a respeito disso, esse olhar de olhos após a conversão, esse cuidado, esse zelo em termos mais atenção mesmo para aquelas coisas que são espirituais, a rotina espiritual, como devocional, tempo sozinho com Deus, louvores, adoração, esse cultivo mesmo da vida espiritual. Então, não existe separação, então, entre a vida espiritual e entre a vida pessoal, entre a vida do trabalho e entre a vida na igreja. Somos apenas uma pessoa e nós devemos ser cristãos onde a gente quer que fomos, não somente dentro da igreja. Então, esse livro, ele falou muito comigo quando eu fiz a leitura dele. Ele também
Antes eu tinha feito a leitura dele, o início da leitura dele, e eu parei, não sei por que eu parei, mas depois que eu retornei à leitura, foi uma leitura assim refrigeradora, consertante mesmo alguns pontos, né, na vida espiritual. Na página 143, Tomás diz o seguinte: e confiando mais em Deus que em si tudo suportaram com paciência, certos de que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura, que é uma referência a Romanos 8:18, que deve ser merecida. Queres ter desde o primeiro instante o que tantos outros apenas conseguiram depois de muitas lágrimas e de grandes trabalhos? Espera no Senhor e ser forte. Referência de Salmo 26:14. Não percas a confiança nem fraqueias, mas expõe com firmeza o corpo e a alma pela glória de Deus. Eu te recompensarei plenamente, contigo estarei em todas as tribulações. Então é um livro reconfortante, né, para essa caminhada cristã, que após conhecer a Cristo, todo cristão, toda pessoa acaba tendo muitas dificuldades, tribulações, e ter um livro, né, que vai tratar justamente a respeito disso, né, que mesmo nas dificuldades, o seu alvo é imitar a Cristo. Então eu recomendo muito para vocês. Próximo livro que eu quero recomendar para vocês chama-se Como se livrar da amargura. São ensaios cristãos sobre relacionamentos, do Jim Wilson. Então, esse livro, ele vai tratar a respeito disso mesmo, tá? De amargura, de ressentimento, de ódio, de vingança, que às vezes toda pessoa pode estar passível de cultivar dentro de si. E é justamente isso que ele vai trazendo aqui pra gente, né? De como se livrar disso, porque não é isso que Deus quer pra nós. Então é um livro de lapidação espiritual, de lapidação mesmo do caráter da pessoa. Então são ensaios cristãos que vai nos lembrando que isso, além de ser um erro, né? Pode ser um erro da lei humana, é sobretudo um erro da lei divina. Porque na Bíblia diz que a mim pertence a vingança, ou seja, a Deus pertence a vingança. Então, existe, né, aquele versículo que fala, irai-vos, mas não pequeis. Existem situações que é lícito, né, a pessoa se irar, mas a não praticar a ira, né, a ação que vem depois da ira é que vem uma consequência que às vezes pode fazer essa separação entre a pessoa e Deus e colocar a pessoa em pecado. Então, o ideal é que se evite a amargura, o ódio, a vingança e a ira e todo esse tipo de sentimento que acaba corroendo todos nós por dentro. Em uma nota na página 66, ele vai dizer o seguinte: torne-se mais resistente. Tornar-se mais resistente não significa construir um muro ou outro mecanismo de defesa a fim de não ser ferido. Isso não funciona, apenas fará com que essa pessoa se torne endurecida e calejada. Não é isso que seguir o exemplo de Jesus em 1 Pedro 2:21 significa. Jesus permaneceu vulnerável. A melhor forma de evitar ser machucado é seguir Jesus e continuar vulnerável. Essa pessoa permanece receptível e ela não se torna endurecida. A melhor maneira de tornar-se mais resistente é permanecer receptivo a suportar. Dói menos. Tendo purificado o nosso coração, devemos enchê-lo de todo tipo de coisas boas. Coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, excelentes e dignas de louvor, são algumas sugestões dadas por Paulo em Filipenses. Isso também pode ser definido como a renovação da sua mente. Então, aqui nesse livro, ele vai falar sobre a língua, sobre essa questão, né, da ofensa. Então, ser ofendido, né, inclusive, acho que é em Provérbios que vai falar a respeito disso mesmo, que é uma honra para o sábio receber uma ofensa, porque ele não vai... Porque a ofensa é como se educasse, sabe, o ego humano. Então, a pessoa recebe a ofensa, mas o papel do sábio é não reagir naquele momento. Então, você vai conseguindo ali se tornando forte, não carrancudo por dentro, mas se fortalecendo com aquela situação, sem se endurecendo, porque vão vir situações piores que você não vai conseguir reagir, que você vai ter que engolir em seco, levar mesmo desaforo, e você vai estar mais apto a... Não que você seja convincente com aquele tipo de ato, com a pessoa que lidou com você, te tratou mal, mas você acaba não pegando uma carga emocional, uma ferida da outra pessoa, que poderia ser resolvido de uma forma mais sadia. Então, assim, gente, indico muito pra vocês. Inclusive, esse livro foi uma indicação de uma seguidora do Scooby. Eu agradeço muito, é Patrícia Luz.
Muito obrigada, Patrícia, eu amei esse livro. Próximo livro que eu quero indicar para vocês foi um presente de uma irmã muito querida da igreja. Chama-se esse livro A Hora é Agora, do pastor Trevin Wax. Mitos cotidianos à luz do Evangelho. Então aqui ele vem trazendo pra gente a respeito de mitos, né, de inverdades que o mundo acaba pregando para a igreja. Então nós entendemos, né, de uma forma bíblica que mesmo se algo faz bem, mas é ao contrário à palavra de Deus, isso eternamente, seja nessa vida ou na vida futura, ela pode causar algum tipo de dano. E assim, esse livro, ele vem trazendo justamente em relação a isso, né? Então ele fala, né, a respeito do celular, ele fala a respeito do tempo, como que estamos lidando com o nosso tempo, empregando o nosso tempo no nosso dia a dia. E aí ele fala: tenha prazer em Deus e seus desejos corresponderão aos desejos dele. Forte essa passagem, hein? Próximo livro que eu quero indicar para você é este livro aqui, que eu já conversei com vocês aqui no canal, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que inclusive eu fiz algumas pontuações em relação a esse livro, que é exatamente isso, gente. Esse livro é totalmente ao contrário, então, daquilo que a gente já está habituado, né? Nesses livros cristãos foi de um cristão para um cristão. Já nesse é de um inimigo para ensinando, né, o seu comparsa a destruir, né, o seu oponente. Então aqui a gente tem um demônio ensinando um demônio pequeno a como destruir um cristão. Então aqui a gente consegue perceber as nuances, sabe? Os pequenos erros que às vezes a gente comete na nossa vida cristã, falhando na nossa vida diária, devocional, na nossa vida, às vezes em momentos tão simples, sabe? E às vezes é nesses momentos simples que nós deixamos de observar, deixamos de ficar atentos, que aí está o erro, aí que vem o pecado. Né? E aí me fez lembrar muito daquela passagem que Jesus estava no Getsemane. Estava no Getsemane? Eu acho que sim, ele foi no Monte das Oliveiras, foi orar antes de ser levado, preso pelos guardas. E aí ele disse, né, para os discípulos ficarem ali orando. E aí os discípulos começaram a dormir. E Jesus disse: olha, orai e vigiai e orai, porque a carne o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Então, essas verdades, eu acho que estão muito contidas em cada entrelinha que Lewis traz aqui para nós. Porque às vezes a gente, realmente, o espírito, ali você cultiva o seu espírito, você lê sua Bíblia, você tem a sua vida devocional, você tenta agradar a Deus da melhor forma possível, mas a carne é fraca. Então, o ideal para enfraquecer a carne é você fortalecer cada vez mais o espírito. E aí esse livro, ele traz essa outra versão, vamos dizer assim, sabe? Então eu indico muito a leitura desse livro. E aí o próximo livro que eu indico para vocês também é esse livro aqui, que chama-se O Peregrino, do John Bunyan. Então, livraço, sabe? Relata muito sobre a nossa vida espiritual, essa jornada que a gente tem até a gente falecer ou até quando Jesus voltar. Então é um livro que vai fazer muitas alusões a essa vida cristã cheia de tropeços, cheia de erros, cheia de lamaçal, cheia de pessoas querendo dar conselhos incorretos, querendo tirar do caminho, querendo querendo invalidar as verdades bíblicas, invalidar a vinda de Cristo, a existência de Deus. É um livro que, assim, você vai se pegar. Então, aqui a gente tem um cristão, a gente não sabe o nome dele, ele é apenas um cristão. E ele está no caminho rumo ao lar celestial, ao palácio. Só que até chegar ao palácio, ele tem muitos percalços, ele tem muitas dificuldades para chegar lá. E nada melhor do que esse livro para ilustrar a nossa vida cristã. Então, assim, eu indico muito para vocês. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui para vocês pesquisarem depois. Eu li em outra edição. E aí, além disso, além do Peregrino, eu quero indicar pra vocês, eu ainda não fiz a leitura, mas quando eu ler, vou vir aqui conversar com vocês, que é A Peregrina. Então, nós temos o Peregrino e A Peregrina, de John Bunyan. Esse aqui eu ainda quero fazer a leitura, mas já vou deixar aqui recomendado pra vocês. E aí, pra finalizar, eu gostaria de, então, indicar pra vocês esses dois livros, que na verdade é da biblioteca do meu marido, mas esse aqui eu comecei a fazer a leitura, não finalizei, Fome por Deus, ele vai falar a respeito do jejum, é do John Piper.
John Piper é um pregador americano, teólogo, conferencista, então, assim, é uma pessoa que Deus tem usado bastante e conhece bastante da palavra também, então recomendo muito que vocês sigam o canal português dele. John Piper aqui, ele vai falar a respeito, então, do jejum. Então, como jejuar, como que é a forma, qual que é o real objetivo de fazer o jejum, como que é o jejum santo. Então, é isso aqui. E esse título diz muito a respeito do livro, né? Que o nosso jejum, ele deve ser por fome de Deus. Não querer algo de Deus, mas sim fome pela presença viva, real de Deus. Então, recomendo muito para vocês. E o próximo livro também, que é uma representação desse escritor, que é o do Charles Spurgeon. Aqui eu tenho sobre as parábolas, sermões que ele fez, mas eu quero indicar para vocês alguns livros que eu li tanto no Kindle, e tem esses físicos aqui também. Inclusive, eu tenho o devocional do Spurgeon, que ele está aqui, peraí que eu vou pegar. Ui, meu Esse é de Queiroz quer vir também. Calma, Esse é de Queiroz, você fica pra literatura. Enfim, esse aqui, olha, maravilhoso. E esse, eu acho que eu já mostrei ele aqui algumas vezes pra vocês, mas, gente, esse livro, esse devocional é tudo de bom. Então, eu indico esses livros pra vocês. E aí, eu quero indicar pra vocês, então, canais que falam sobre Deus, que vocês podem usar, né, às vezes depois que passou, né, ali o tempo devocional, pra vocês meditarem na palavra de Deus. Vou deixar aqui linkado. Então, o Hernandes Dias Lopes, que eu gosto bastante. Tem o Joe Piper, o canal em português. Tem as pregações, sermões de Spurgeon também, o canal Spurgeon TV. E tem também o pastor Paulo Seabra, que eu gosto bastante também das pregações dele. E então, vou deixar todos que eu recomendo aqui embaixo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dos livros, se vocês já tiveram lido, né, alguns desses livros, e quais que vocês me recomendam também, tá, gente? Porque eu estou precisando urgentemente ter uma vida de leitura, de literatura cristã um pouco mais avançada. Que esses livros aqui que eu mostrei pra vocês, eu já li eles já tem um tempinho. Então eu preciso retornar, né, essas verdades pra minha leitura no meu dia a dia. Então me digam aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar bastante de ler as colocações de vocês e receber dicas também de leituras. E até o próximo vídeo.